Olá, muito boa noite. O Lance na TV não tem agenda de leilões para nós estarmos destacando, mas isso não significa que nós não temos informações preciosas para apresentar a vocês. Férias só para os leilões, né? Um período aí do pessoal ir recarregando as baterias. E aqui nós temos informações muito importantes. Eu quero rever um bate-papo que nós tivemos com o meu amigo Beto Mendes, da Fazenda Sabiá, olha só, no Pecuária e Prosa. Vamos conferir? Pode rodar. O Pecuária e Prosa de hoje traz um convidado muito especial, né? Um amigo do Nelore, Beto Mendes, economista e, claro, do Nelore Sabiá, mas também presidente dos criadores de Nelore de Minas Gerais. Beto, aliás, em off eu te perguntei o seguinte, mas economista, como é que ele vai parar no Nelore? Tá certo, tem a questão familiar, mas tem muito mais do que isso. Você disse, a hora do programa eu te conto. Tá na hora. Obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu estar aqui no Canal Rural, que é uma segunda casa aqui para Sabiá. Estamos juntos, acho que desde o comecinho, né, dos trabalhos do Canal Rural, fazendo os nossos leilões. E a equipe, enfim, tô em casa aqui com vocês. Mas eu tenho uma formação em economia, eu comecei trabalhando numa consultora, fiquei um tempo com isso e meu pai me convidou, num certo momento, para tocar o projeto de pecuária. Eu tinha meus 20 e poucos anos e tal, não me imaginava muito nisso. Eu falei, poxa, é uma história muito bonita, um patrimônio nosso, eu vou pagar para ver. Sem dúvida. E nos primeiros 2 anos, um certo estranhamento ali na vida rural, no meio. E eu falo que eu era uma pessoa extremamente urbana, ia nas exposições e tal, mas não era muito envolvido. E eu sou a prova viva que o Nelore, ele tem uma mística, assim, ele tem algo muito especial, porque quando eu dei por mim, eu acordava e dormia pensando em gado. E falando de Nelore, sem Sim. dúvida nenhuma. Sim. Agora, você tem, claro, nessa sua trajetória, várias etapas e vem também a questão da sucessão familiar, tal, mas essa vivência, o que você pôde levar da sua atividade como economista para dentro da propriedade, para dentro da administração da raça e da propriedade? Olha, na verdade, essa minha experiência como economista foi muito superficial. Então, a Sabiá e a atividade que deram contribuições à minha formação profissional. Eu fui para lá bastante jovem e aprendi muita coisa, né? Assim, a Sabiá, vou fazer 51 anos esse ano, a Sabiá faz 52, enfim, eu nasci nisso, mas foi através do dia a dia da fazenda e através da convivência com outros pecuaristas, indo nas exposições, nos leilões, aonde eu deixei de ser o Beto Mendes para passar a ser o Beto da Sabiá. Que é o que todo mundo trata, né? Sim. Raras às vezes, Roberto Mendes, é o Betinho da Sabiá. Pronto, já sabemos com quem que nós estamos lidando. Agora, Betinho, essa sequência de trabalho, você me diz o seguinte, bom, aprendi bem mais, eu vou tirar a experiência da Sabiá para a minha vida em particular, como economista, mas esse resultado é o seguinte, ele expressa a junção daquela experiência da sua família, como criador, não sei o quê, a sua vivência como economista, mesmo que com pouca experiência. Então, eu vou ir um pouco mais atrás, que foi na criação, na fundação da Sabiá, para o meu pai, que era um empresário do ramo de construção pesada, que não tinha qualquer experiência no meio da pecuária. Perfeito. A Sabiá está ali às margens do Lago de Furnas. Meu pai adquiriu a propriedade, a princípio era para lazer, assim, a gente fez a barragem e o dique de Capitólio ali da represa. E como era uma propriedade grande, ele falou, nossa, eu tenho que tornar ela viável de alguma forma. E a empresa, que é a Mendes Júnior, a gente já tinha uma atividade de pecuária nela. Ele começou a criar, junto com o Ronaldo Bonifácio, que foi nosso gerente, nosso amigo até hoje. Ele fez a base do gado Sabiá, comprou, a princípio, 150 filhas do Schumacher lá no comecinho da década de 70.
E foi ele quem trouxe essa visão porque só eram, naquela época, eram os grandes pecuaristas tradicionais, o seu Torres, o seu Rubico, o Celso Garcia Cid, Zé Luiz Niemeyer, Adir, essa turma que estava no Nelore, à frente do negócio. E ele trouxe um conceito empresarial em termos de organização, de manejo de negócio, não manejo de fazenda. Marketing, que era uma coisa, como eram poucos detentores de genética, o marketing já estava pronto, né? Exatamente. E em 5 anos, vamos lembrar numa época onde não se existia a FIV, nem a transferência de embrião, nós fomos o melhor criador de Uberaba. E fundamos o Noite dos Campeões, que é hoje o leilão mais tradicional do Brasil, acho que vai para a 36ª ou 8ª edição, e trouxe esse coisa de folder, de glamour nos leilões. Então, assim, essa contribuição do meu pai, e vamos lembrar na minha mãe, Dona Ed, que é muito conhecida no Nelore, os primeiros leilões eles eram feitos em arquibancada, e aí tinha um balaio com pão de queijo, cerveja e tal. Opa. A minha mãe falou assim, minhas amigas do segundo não vão sentar na arquibancada não. E fez aí as mesinhas com arranjos de flor. Começou a mudar. Começou a fazer a gente gastar dinheiro, na verdade. Então vou fazer o seguinte, então essa prosa nossa vai render muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Que show, hein? Que bate-papo bacana. O Beto sempre com conteúdo que atrai e principalmente agrega para os produtores. Então, sempre um bate-papo muito bacana. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos mais bate-papos por aí. Olha, eu tive um encontro aqui com meu amigo Claudinho Sabino, né? O Cláudio Carvalho, filho da Chácara Naviraí. Vamos conferir? Roda aí. E o Pecuária e Prosa de hoje traz em destaque esse grande criador que é o Cláudio Carvalho Filho. Né? Para muitos, ou para a grande maioria, Claudinho Filho. E o Claudinho vai falar um pouquinho para nós sobre essa questão de seleção e esse diferencial de viver exclusivamente da pecuária, né, Claudinho? Pois é, Deva, na Naviraí a gente já é a 4ª geração aí de pecuaristas, e inclusive de melhoradores, né? Tanto meu avô como a parte de pai do tio Rubico e tudo, foram uns dos que trouxeram o zebu da Índia da última importação, em 62, né? Então a gente está aí há muito tempo no mercado de melhoramento e a gente só vive hoje, a gente não tem outra atividade, eu falo muito. Quando você não tem outra atividade para você complementar, você tem que ser muito eficiente. Eu acho que a genética, quando você vive dela e ela tem que pagar a sua conta, você tem que ter uma visão muito complementar, uma visão muito maior dela, e com isso você ganha eficiência no seu melhoramento genético. Né? Agora, falar de melhoramento genético, muitas vezes a gente imagina um criador um pouco mais enxuto, essa pelo menos é a grande visão. No seu caso específico, você faz uma seleção massal, porque você tem propriedades com um volume muito maior de gado puro. Isso é um grande diferencial também da sua forma de trabalho, da sua forma de administração, da sua forma de produzir genética? Devanir, o melhoramento genético ele passou por várias fases aí, né? Pra você ter uma noção, a gente começou a inseminar aí na Naviraí, no Mato Grosso do Sul, em 72. Então, hoje, vamos falar, as características genéticas, as DEPs, as avaliações genéticas, as genômicas, as tecnologias são muito grandes. Mas eu falo muito que a complexidade do melhoramento é muito maior do que só a genética em si, as avaliações genéticas, os números em si, né? Então, eu falo assim,
ainda os índices zootécnicos e a estação de monta é o motor do nosso melhoramento genético, né? É o grande norte. É o grande norte. Então não adianta nada. O que a gente percebe é que talvez essas vacas eficientes, essas vacas que parem todo ano, você pega lá, eu estou cansado de ver no meu próprio rebanho, uma vaca que pare aos 24 meses, que tem um intervalo entre parto aí de 370 dias, 380, 360 dias, e que desmama um bezerro aí de 220, 250, 210 quilos aí, que está lá há 6, 7 anos no rebanho, e ela talvez é uma vaca que é top 20. O que a gente vê é que não é só porque o touro é um top 01 que é o melhor touro para o seu rebanho ou para o seu sistema de produção. E não é ele que talvez vai dar essa vaca que é tão eficiente, porque essa vaca sim paga a conta. Então acho que esse diferencial da gente viver da pecuária, a gente tem que, você vê na Viraí hoje, nós temos várias atividades. Nós temos uma atividade de melhoramento genético, que coloca a genética no mercado através de touros, sêmen, embrião, fêmeas e tudo. Nós temos um pouco de pecuária de corte, a gente presta serviço de boitel lá em Mato Grosso, a gente pega boi para engordar num boitel que a gente tem, então ou seja, a gente tem confinamento, a gente produz feno para terceiro, então a gente tem várias atividades dentro de uma, e eu acho que essas atividades ensinam a gente. Por exemplo, eu vejo lá, eu tenho um parceiro meu que manda, que o ano passado eu devo ter matado dele 2.000 animais. Perfeito. Você pega animais da mesma fazenda, que vem da mesma fazenda, do mesmo gado, dele, foi recriado da mesma forma e ele é mandado para o confinamento da mesma forma. Aí na hora do embarque eu gosto muito de estar lá olhando na balança. Você vê animais, muita diferença, assim, você vê animais de 80 quilos de diferença. Então isso é genético, porque o ambiente desse animal é mais ou menos o mesmo. Isso é genético. Então você começa a tirar a conclusão ali, ó, puta, 80 quilos aqui no confinamento, esse animal ganhou 300, 400 gramas a mais aqui dentro do confinamento. Você calcula no resto da vida dele, porque no confinamento ele ficou 120 dias. Então você vai aprendendo, como é que é o ágio do bezerro. Então, por exemplo, as avaliações genéticas, elas têm que ser olhadas de uma forma muito mais complexa, ela tem que ser olhada num todo da estação de monta. Maravilha de conversa. E coisa boa, hein? Nossa, conversar com o Cláudio é sempre bom demais, gente. É conteúdo que mostra aí a grandeza do agro, uma família totalmente envolvida na produção de pecuária de forma excepcional. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós temos muita coisa para te apresentar, mas nós vamos a um breve intervalo comercial, mas você não saia daí, hein? Daqui a pouquinho estarei de volta. Bom, eu te disse que o intervalo nosso seria rapidinho, né? É bem curtinho, é igual o coice de porco, viu, gente? Mas olha só, e tem mais pecuária e prosa, tem mais essas prosas bacanas que a gente sempre recebe aqui no Lance na TV. Vamos conferir agora esse bate-papo com Henrique Pinheiro Queiroz, ele que é da Queiroz Assessoria, falando sobre pecuária leiteira. Olha que assunto interessante. Bora rodar. O Pecuária e Prosa de hoje nós vamos destacar a trajetória de um jovem médico veterinário, mas também com a sucessão familiar, assessoria, enfim, vou deixar ele trazer aí, Henrique Pinheiro. Primeiro, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Prazer todo aqui. mundo. Pecuária e Prosa é como uma prosa de curral, um lugar bom pra gente conversar. Bem né? gostosa, bem gostosa. Tudo bom, Demir? Para mim, com certeza, um grande prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouco, né, da nossa história, da nossa paixão, amor pela pecuária leiteira e principalmente pelo gileiteiro. Você vem de uma escola fantástica. Eu sou Queiroz Pinheiro. Eu sou a terceira geração, na verdade. O trabalho com gileiteiro começou com meu avô. E aí meu pai assumiu esse trabalho. Eu tenho mais 2 tios que ainda criam também no interior de São Paulo.
E agora já tem, esse ano vão completar 17 anos que a gente está com a propriedade em Uberaba, na qual eu fui para terminar a faculdade e montar a propriedade em Uberaba. Então é uma longa história, gostosa, apaixonante, que faz cada vez mais a gente acreditar no Gileiteiro. E é essa nossa ideia, Henrique, de compartilhar com o nosso telespectador essa história de um jovem que vem de família de produtores. Como é que é essa transição? Como é que é esse trabalho? E aí você tem uma empresa de consultoria e assessoria, que é a Queiroz & Queiroz, Isso. com a família, todo mundo envolvido. Exatamente. Hoje a Queiroz & Queiroz é uma empresa onde eu tenho uma grande sócia, uma parceira, minha esposa, que é a Luciana Queiroz, uma jurada efetiva da BCZ, julga várias exposições fora. Mas a minha história nessa parte técnica, eu costumo dizer, Devanir, e sempre busco na minha vida objetivos. Em 2003, quando eu saí de Brasília, porque eu sou de Brasília, para ir a Uberaba, montar a fazenda e estudar, eu tinha um objetivo de trabalhar com uma pessoa, um amigo, uma pessoa muito especial, que eu continuo e sempre vou continuar admirando, que você conheceu Perfeito. muito, que é o Luiz Ronaldo de Paula, da Litigi. E tinha esse objetivo. Em 2008, um dia eu mexendo, já estava terminando a parte de estágio final da faculdade. Tô lá mexendo com gado, fazendo um trato na baia, tudo. Quando eu olho para cima assim, tá o Luiz Ronaldo e meu pai. Falei, Luiz, o que você veio fazer aqui? Eu vim te buscar para trabalhar comigo. Falei, não brinca não, eu vim te buscar. Vamos? Falei, eu tô pronto. E aí começou, sabe? Foram praticamente 5 anos de muito aprendizado, uma amizade tremenda, uma presença junto com a família dele espetacular, com a Carla, com a Valesca, com a Bibi, com os pais do Luiz, com a senhora Lúcia e com o senhor Ronaldo, e realmente foi uma experiência inesquecível. E com tudo que aconteceu, eu já tinha saído da empresa por questões pessoais, retornei a Brasília para estar mais próximo do meu filho. Eu tenho um campeãozinho de 10 anos lá em Brasília. E nesse meio tempo eu comecei um trabalho bem interessante, bem direcionado na parte técnica e na parte de preparo de animais para torneio. E aí comecei, fizemos algumas recordistas mundiais em torneio. A primeira foi a Cassiana Lambari, inesquecível. A primeira matriz de leiteira a ultrapassar, na verdade, a primeira matriz zebuína a ultrapassar os 70 quilos de leite, que foi a Ampola Fiv Jabaquara. Foi um animal manejado não só por mim, eu não posso deixar de falar do Zé Carlos, que é meu braço direito e meu braço esquerdo também, que fica lá na propriedade em Uberaba. E tinha uma amizade muito grande já com a Luciana e admirava muito o trabalho dela. E aí um dia surgiu a Queiroz & Queiroz. Que maravilha! E aí vieram os leilões, vieram os trabalhos e esse ano completam 12 anos nessa atividade de leilão, de assessoria técnica, de acompanhamento e cada vez mais acreditando no gileiteiro. Bom, todo esse trabalho do GIR, quais são os próximos passos? O que está vislumbrando aí para 2020, para os próximos? Então, o que a gente vem trabalhando muito forte agora é a parte do genoma. Mas eu tenho um pensamento, e a gente conversa muito com as pessoas da associação, um fortalecimento do PNMGL, que é o Programa Nacional de Melhoramento do Gileiteiro, com o teste de progênio. O genoma é mais uma ferramenta de trabalho, mas ele vai contemplar todos esses 35 anos que a gente tem do PNMGL. Então eu penso agora muito no fortalecimento da parte técnica para a raça. Essa base que a gente precisa para a raça continuar crescendo. Então você que está nos acompanhando, participe dessa evolução. Busque a equipe do Henrique, da Queiroz & Queiroz e faça os seus devidos investimentos. Henrique, eu só tenho a te agradecer, muito obrigado por estar conosco aqui no Pecuária e Prosa. Um abraço, obrigado e parabéns para toda a equipe aqui. Foi um prazer ter essa prosa e que vamos ter outras com certeza. Com certeza.
Aí o Henrique sempre com um conteúdo bacana, a força do gir leiteiro, a força da pecuária nacional. Então, muito obrigado mais uma vez, Henrique. E assim nós vamos encerrando o nosso Lance na TV de hoje. Agradeço imensamente a sua companhia. Para quem está curtindo as férias, ótimo, mas o conteúdo é sempre importante, focado na pecuária nacional. Até mais, tchau!